Olá, boa tarde. Retomando aqui as análises do canal, né? Hoje com a partida que eu joguei no Floripa Chess Open na nona e penúltima rodada contra o grande mestre Everaldo Matsura, né? Então, uma partida interessante com alguns momentos legais que vamos ver aqui, né? Então, eu joguei D4, Everaldo jogou D5, C4, E6, né? Gambito de dama recusado, cavalo C3, C6, né? Então ele jogou o triângulo aí com os 3 peões, né? Então acaba se formando um triângulo aqui, né? E contra essa formação, muita gente joga com o cavalo antes e depois faz o triângulo, né? Mas é algo bastante jogado, mas nessa ordem eu gosto do lance E4, né? Que também é extremamente natural. Ele capturou em E4 e cavalo por, né? Aqui Everaldo jogou bispo B4 cheque. E muita gente simplesmente gosta de voltar o cavalo para C3. Isso já foi jogado, se eu não me engano, no match do Carlsen com a Nandi, pode ser, né? Bom, outra opção é jogar com um cavalo F6 e aí captura e cavalo F3, né? E as brancas vão jogar um plano com bispo D3 e, por exemplo, geralmente chega-se em umas posições mais ou menos nesse estilo aqui, né? E bispo D3. E aqui o branco pode aproveitar um pouquinho da vantagem de espaço que tem. Eu vi uma partida que foi rocado grande, mas rocar pequeno também é possível, né? Então é uma posição aí que também merece estudo, né? Bom, voltando aqui à minha partida. Então voltando à minha partida, o Everaldo jogou a linha mais confusa, em teoria, né? Que é bispo B4 cheque, bispo D2 e aí aceitar o peão de D4, né? Então por que o branco sacrificou esse peão, né? Para capturar o bispo de B4, porque após dama por E4, cavalo E2, por exemplo, né? As brancas podem jogar dama D6 e aí vão ter uns probleminhas, as pretas têm alguns probleminhas na casa E7 e F8, aí, alguns temas de mate, né? Em geral nas casas pretas, então é um sacrifício de peão para conquistar o par de bispos e fazer o uso aí das casas pretas. Essa é a ideia em especial, né? Também aqui é possível jogar bispo E2, eu joguei esta jogada contra o mestre FIDE Luiz Abdala em algum momento, e se captura G2 tem bispo F3 e também tem ideias aí a serem analisadas muito interessantes, né? Então, bom, eu joguei cavalo E2, é uma sugestão aí do Sandro Mareco, ele me sugeriu essa linha alguns anos atrás, né? E aí eu acabei usando neste momento. Então foi cavalo A6, não é a única opção, mas é um lance que pelo menos desenvolve uma peça e já ataca o bispo, né? Claro que o cavalo em A6 não tá grande coisa, mas logo ele vem ou para B4, talvez para C5 em alguma variante, né? Então é um lance de desenvolvimento útil porque ataca, né? Então aqui eu joguei bispo F8, também uma jogada até surpreendente, né, para quem não conhece a posição, porque se rei por F8, dama D8 mate, né? Essa é a ideia. E também estou atacando o ponto G7 e depois ganhando a torre, né? Se o preto não faz nada, né? Então essa é a ideia, né? Então aqui o lance teórico depois de bispo F8 é cavalo E7, né? Cavalo E7, porque agora o bispo está no ar, e bispo por G7. Aqui, este é um momento crítico que as pretas têm algumas opções, né? Eu, pessoalmente, o Everaldo me jogou cavalo B4, que é um lance interessante, mas eu particularmente acho ruim torre G8, por causa de dama D4 mesmo, né? E aí a gente pode jogar esse final onde as pretas vão ter aí mais ilhas de peões, né? Ou seja, os peões das pretas estão um pouquinho mais fracos. Reparem que as pretas têm 3 ilhas de peões, enquanto as brancas têm apenas 2. E além disso, as brancas têm o par de bispo, né? Mais uma vez, as casas pretas aqui podem ser um problema, né? Então as brancas têm o par de bispo e melhor estrutura de peões. Claro que essa é uma vantagem não decisiva, mas que sempre o branco deve estar um pouco melhor, né? Essa que é a ideia. Então por isso que torre G8, que é um lance natural, que geralmente quem não conhece a posição acaba jogando, né? Não é a jogada correta. Aqui uma jogada boa é cavalo B4 mesmo. Cavalo B4.
eu já tinha feito as flechinhas aqui, né? Mas como estou apagando um pouco, mas como vocês podem ver, se captura a torre, né? Reparem que tem alguns probleminhas porque as pretas têm duas ameaças, né? Ou jogar cavalo C2 e cavalo A1, ou se não jogar cavalo D3 e cavalo F2, dando duplo na dama e na torre, né? Então o cavalo B4 acaba sendo uma jogada interessante, né? Aqui, curiosamente, as brancas podem comer a torre de H8. Se eu conhecesse essa linha assim de forma bem clara, assim, só que na hora eu não lembrava muito bem como era esta variante, né? E aqui eu fiquei meio com medo, né? Porque eu até analisei se cavalo cheque, rei D2, captura, captura e eu tenho aqui uma peça a mais, né? Essa é a ideia, né? Eu tenho uma peça a mais. Se dá cheque em D3, rei D2, cavalo F2, dama C2, dama por rei por, cavalo por torre e aí bispo D4. E esse cavalo eu acho que não vai conseguir mais voltar, né? Qualquer coisa eu jogo um G3, bispo G2 e tô ganhando o cavalo. Também tinha peça a mais, né? Então na hora eu cometi um erro que muitos enxadristas fazem, que é, por exemplo, saber qual é o lance da teoria, mas não entendê-lo completamente, né? Eu não entendia por que eu não podia capturar a torre, né? Claro, o melhor lance da posição é dama D6. Este é o melhor lance da posição e foi o lance que eu acabei jogando. Mas é o melhor lance para quê? É um melhor lance para o branco tentar ficar melhor e buscar a vitória. Porque após bispo por H8, as pretas têm esta jogada, E5, que nem me passou pela cabeça, honestamente, né? E5. E aqui tem várias partidas que terminaram com essa sequência, com dama D6. Lembrando que eu ataquei o cavalo e se me deixar eu jogo um bispo F6 aqui, ameaçando mate nessas casas, né? Em E7 e em D8, né? Se possível, né? Então eu tenho uma dupla ameaça. Parece que é forçado jogar cavalo C2 cheque, rei e agora bispo F5. E agora bispo F5 porque tá ameaçando um torre D8, né? Torre D8 aí tá meio incômodo. Uma jogada, por exemplo, como rei C3 para tentar fugir, né? Que parece uma jogada meio feia, já talvez tenha alguns probleminhas com cavalo D5 cheque, né? Talvez isso seja um pouco grave, né? Então é uma posição bem curiosa, onde geralmente o jogador das brancas, né? Só para ver como é isso, cavalo cheque, e se eu volto o rei para D2, dama cheque de novo, né? E rei C1, cavalo por mesmo, né? Ameaçando mate em C2, né? No mínimo isso aqui já está muito bom pro preto, né? Bom, tem um dama E5 cheque ainda. Dama E5, e aí eu posso voltar e dama, né? Bom, mas cheque, rei, cheque, né? Bom, eu não sei se essa linha está toda correta, mas parece que as pretas aqui estão ganhas, né? Tá muito mal o branco aqui. De toda forma, as partidas geralmente, o pessoal aqui, o lance bom pro branco é cavalo G3, né? Ataca a dama. Aí sim, dama F4, rei, rei C3, né? Agora sim, cavalo D5 cheque. Cavalo D5 cheque. Peão por. Dama cheque. Rei, cavalo A1, rei, cavalo C2, rei, cavalo aqui. E isto tá empatado, né? E empate por repetição, né? Parece, né? Teria alguma outra ideia? Cheque não tem, B4. Lembrando que o branco tá jogando dama por E5, então, também, né? E cavalo por F5, então talvez não dê tempo aí de fazer tudo, né? Então aí o preto geralmente aqui nessa posição acaba dando perpétuo, né? Claro, se eu conhecesse essa variante aí por se tratar de um grande mestre, talvez eu tivesse entrado aí tentando algum empate rápido, alguma coisa assim, né? Claro que não é a forma correta de encarar o xadrez, as brancas sempre devem melhor lutar por uma vantagem na abertura, né? E
E bispo por H8 é um lance que com certeza não daria vantagem, né? O máximo que daria uma igualdade ali, um empate meio rápido, de acordo com as partidas jogadas até então, né? Mas eu acabei jogando dama D6, que é o melhor lance de fato, né? Eu nem considerei como em H8, fiquei meio que... Foi meio por instinto, assim, que eu sabia que dama D6 era o melhor lance, mas não entendia muito bem por que capturar em H8 não era tão forte, né? E aqui o Everaldo ficou pensando, né? Porque ele tem algumas opções interessantes. Geralmente a linha mais teórica é cavalo C2, rei D2, cavalo A1, né? E bispo por H8, né? E aqui as pretas têm um lance curioso que é E5, de novo. Mais uma vez esse lance é forte, porque quer tirar o bispo rápido e depois passar a torre para D8, né? Sempre o mesmo plano, né? Essa é a ideia das pretas, né? Bom, só que essa linha, eu estava vendo essa variante, né? E eu estava ficando um pouco contente no sentido que se o branco joga bispo F6, né? Ameaça em mate. Também não é o melhor lance, mas aí eu dou cheque, né? As pretas têm que dar cheque, lembrando que rei E3 não é possível em vista de cavalo F5 duplo. Então eu tenho que jogar rei E1 e dama cheque, né? E dama cheque, né? E essa posição, não sei, talvez rei D2, talvez um cheque de novo, rei, né? E não sei, vai dar empate isso aqui? Cheque, rei, né? Se jogar cheque aqui, eu jogo aqui. Cheque, rei, né? Porque eu também não tô vendo muito como as pretas evitam o mate, né? E vai ter que acabar dando um perpétuo aqui se eu não tô, muito equivocado, né? Então era essa uma das ideias que eu tinha da posição, né? Sempre de olho nesse perpétuo aqui, né? Então, mas E5, o lance também o mais forte para as brancas, se eu não me engano, é jogar F3. Porque após cheque, rei e acho que é bispo E6, por exemplo, né? Agora o rei está fugindo por F2, no caso, né? E, bom, a torre ativa. Aqui tem partidas longas aqui que é uma bagunça isso aqui, né? Mas na hora eu já tinha revisado essa posição há alguns anos, mas eu não lembrava bem. E o Everaldo, pelo tempo que ele pensou no relógio, e depois ele acabou me confirmando também que ele também não lembrava como era a linha mais confusa da posição, né? Então ele acabou me jogando uma outra variante que foi cavalo D3 cheque, rei, rei D2 única, né? E aí cavalo F5. Ele me deu o duplo, né? Na dama e no bispo, né? E aqui dama por D3, dama por D3, rei por D3 e cavalo por G7. Então ele jogou uma variante mais no estilo dele, mais posicional, né? Sem muitas complicações, né? E essa é uma posição que, apesar de parecer assim super tranquila, ela me gerou dúvidas incríveis, assim, né? Porque nessa posição eu fiquei pensando, né? Como eu tenho que lidar com essa opção, né? Porque me parece que uma das ideias do Everaldo, né? No caso, né? Esse cavalo está mal colocado e eu achei que esse bispo também poderia ter problemas por causa desses dois peões, né? Eu imaginava isso, né? Então aqui eu queria jogar contra essas duas peças, né? Então eu fiquei pensando, mas será que eu devo deixar será que eu devo deixar, por exemplo, que eu jogar um lance como cavalo G3? Por que cavalo G3? Porque repare que eu tiro as duas casas do cavalo preto. Ele não pode, claro, ir para F5 ele pode, mas daí cavalo por, peão por, os peões ficam dobrados, né? E para H5 ele não tem essa opção. Então aqui para mim cavalo G3 é um lance que eu considerei muito, mas eu não gostei da ideia com E5 e depois ele vai ter o plano com cavalo E6 e cavalo D4, ativando esse cavalo. Então eu fiquei com muito medo desse lance E5. Fiquei assim com certo receio, né? Talvez uma jogada melhor fosse F4. F4 poderia ser uma ideia interessante também. Mas F4, o problema é que
F4 ele pode ativar o cavalo simplesmente, né? Com o cavalo F5, também é uma opção, né? Mas eu não queria, assim, permitir que essa peça, com que o cavalo jogasse, né? E para mim o jeito que mais me dava medo era com o lance E5, né? Mas F4 poderia ser uma opção, sim. F4 me parece uma jogada interessante. F4 seguido de cavalo F5, talvez, né? E, ou até um C5 ele pode jogar, para depois jogar um B6. Por exemplo, F4, C5, G3, B6, bispo G2, F4, C5, né? Aí G3, B6, bispo G2, torre B8 e no próximo lance as pretas vão jogar bispo B7, rei E7, torre D8, né? E futuramente vão jogar para cá cavalo F5 e cavalo D4, né? Acho que essa é mais ou menos uma forma aí das pretas tirarem as peças, né? Nesse final que deve estar mais ou menos igualado, né? Mas aqui, bom, pesquisando um pouco aqui, vamos ver o que os grandes mestres jogam nessa posição. É uma posição que tem aí uma bastante partida, ó. O Oitsastev e o Guiri jogaram essa posição. Vamos ver. Ó, foi F4 realmente. Foi mais ou menos no estilo que eu falei, né? Partida aí de 2014, F4, que parece um lance bom, realmente, pelos motivos que eu expliquei, C5, G3, BB e torre, né? Aí, que engraçado, ele até faz o plano aqui, o mesmo... não, desculpe, isso aqui foi minha análise, aqui eu estou fazendo confusão. Na partida foi Rei C3, jogou, né? Rei C3, uma jogada que, honestamente, não sei bem qual é o motivo de Rei C3. Tudo bem, quer tirar o rei daí, né? Porque dá passagem para as peças, mas aí jogou B6, G4, interessante, um lance que eu compreendo porque tira as duas casas do cavalo, né? Bispo B7, Bispo G2, roque grande, torre D1, né? H5, G5, agora deu a casa, C5. Repare que as pretas sempre têm esse plano, né? É nítido isso, né? Aí bispo por, rei por e cavalo F4, né? Cavalo F5, torre por e cavalo por... acabou ganhando um peão mesmo, né? Acabou ganhando um peão, mas agora devolveu, mas precisava jogar assim. Não poderia jogar com F4, por exemplo. Porque daí leva, por exemplo, se F4, torre H8, né? F4 é muito ruim mesmo, porque daí aqui cavalo por e a torre está cravada, né? Então não dá para jogar desse jeito. Então jogou H4. E aí torre H8, cavalo, torre por. E aqui igualou, né? Acabaram empatando aqui sem muitas dificuldades, né? Ou seja, honestamente, quando entrou nessa posição, eu achei que o branco deveria estar um pouquinho melhor aqui. Eu achei isso. Por quê? Porque as peças estão um pouquinho... O rei está um pouco mais centralizado. Lembra da história das ilhas de peões, que o branco tem 2 ilhas e o preto tem 3, né? Então me pareceu que as pretas tinham um pouco de vantagem aqui. Não está claro para mim como o bispo e o cavalo vão jogar, mas também depois pareceu meio ilusório, né? Tudo isso, né? Vamos ver outra partida aqui do Dreyev. Vamos ver como é que jogou. O Dreyev jogou rei C3 também. Dreyev jogou rei C3 também. E B6 foi jogado... Não, do Dreyev foi com C5 rápido, aí G3, bispo, roque. O Dreyev acabou jogando mais tranquilo, mas também empatou, né? Então, na prática, não está se confirmando muito o que eu pensava que o branco deveria ter vantagem, né? Isso é um fato, né? Na prática não está
não está se confirmando muito isso com essa variante, né? Então aqui foi, voltando à minha partida, eu acabei jogando um lance aqui que no fim das contas, né, acabou sendo muito ruim. Eu vou até pedir uma ajuda pro computador aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, eu não vou ficar vendo os lances aqui, que a ideia é que eu calcule, que eu melhore também, né? Eu vou simplesmente eu vou colocar o computador, mas vou esconder os lances. Ó. Então eu escondo os lances, a hora que ele der um sinal vermelho, significa que eu cometi algum erro. A avaliação por enquanto é de igualdade, a hora que ele mudar a avaliação é que eu sei que é o momento de pensar um pouquinho mais, né? Então eu joguei rei e4, um lance altamente discutível, né? Por que eu joguei rei e4? Eu queria evitar mais do que nada o e5. Não queria, eu queria jogar contra o e5 e achava que o rei poderia ficar bem nessa casa, né? Só que essa jogada eu acho que não é muito boa, porque depois que ele joga c5, b6 e bispo b7, ele vai ganhar um tempo com o bispo em cima do rei, né? Então eu achei que foi uma jogada um tanto quanto otimista da minha parte, assim, que eu não deveria ter jogado, né? E também evitar o plano com e5, com o rei aqui, parece que não, como vocês vão ver na sequência da partida, acabou não dando muito certo, né? Então o Everaldo jogou c5, que é uma jogada extremamente natural, e eu joguei cavalo g3, né, para jogar contra o cavalo das pretas, né? Então eu não permiti e5 e joguei cavalo g3 para lutar contra o cavalo de g7, né? Essa foi minha ideia. Possivelmente foi uma ideia um pouco tanto ruim, mas ainda a posição é jogável, né? Então o Everaldo jogou b6, outro lance normal, que é pôr o bispo em b7, e eu joguei torre d1. Porque eu tenho um probleminha para tirar o bispo de f1, né? Porque senão eu levo um cheque e posso estar perdendo aqui o peão de g2, né? Então torre a d1, já quis melhorar um pouquinho a torre, o Everaldo jogou cheque e eu joguei rei e3, né? Ou seja, aqui fica um pouco nítido que eu perdi um tempo, porque se eu jogo rei e4 para depois voltar o rei para e3, acaba não tendo muito sentido jogar o rei e4, né? Essa que foi a ideia. Então é como se eu estivesse jogando com um tempo a menos. Não que esse tempo seja tão grave aqui, mas de fato não foi aí algo muito bom para mim, né? O Everaldo jogou rei e7, o que está normal, ele quer puxar talvez uma torre para d8, quer jogar f5, e5, né? Ganhando espaço, tudo dentro do manual. Eu joguei f3 para fechar a diagonal e para eu poder tirar o meu bispo de f1. E o Everaldo jogou f5 e bispo d3, né? E agora ele jogou torre f8 com a nítida ameaça de jogar um garfo aqui, né? Então, aqui era um momento... Aqui talvez eu tenha me equivocado um pouco, porque... tudo bem, ele ameaça f4, né? Então talvez se eu tirasse o rei, poderia ser uma jogada interessante, né? Porque, claro, jogar um lance como f4 é uma catástrofe para ele, porque aí ele debilita completamente a casa e4, né? E esse peão de e6 fica um peão atrasado, e agora eu posso começar a jogar planos nesse estilo para brigar contra o peão, né? Então, tudo bem que ele pode até tentar cavalo f4, cavalo aqui, o cavalo d4, cavalo e3, né? Esse pode ser o contra-jogo dele, né? Mas de qualquer forma, eu acho que eu tenho um bom jogo aqui, né? Realmente dar essa casa é muito arriscado. Ele não quer fazer isso. Ele não quer fazer isso. Ele quer deixar os peões unidos sem criar buracos na posição dele, né? Então torre F1, por isso que rei F2 poderia ser interessante. Uma jogada para ele poderia ser I5, né? E aí, porque talvez ele esteja ameaçando um E4 futuramente, né? Porque aí se F por E4, F por E4, e aí a torre está dando cheque no rei F2 e vai comer o bispo em D3. É uma opção. É uma opção. Eu preferi jogar cavalo E2 primeiro, porque para mim o rei tinha que ficar em E3, não sei porquê, mas
eu estava com isso na cabeça e também eu imaginava que se ele jogasse o peão de E5, eu poderia jogar o cavalo para C3 e o cavalo para D5. Né? Também era a minha ideia na posição. Né? Então ele jogou E5 e eu joguei F4, lutando um pouco pelo centro. Né? Porque, claro, se ele joga E4, aí bispo C2 e eu acho que resolvi um pouco meus problemas porque eu fechei a posição e futuramente eu vou jogar com cavalo C3. Posso tentar jogar um H3, G4 um dia também, né? E tentando mesmo minar esse peão de E4 aqui, né? Então fechar o centro acho que não era uma ideia muito positiva não para ele, né? Bom, como meu peão de G2 sempre tem os problemas, porque eu tenho torre G1, né? E daí, por exemplo, bispo G2, torre G1, e aí sai o bispo e cai o cavalo lá atrás, né? Então essa também é uma ideia aí que eu tinha, né? Então F4. Então, apesar... né, essa é uma posição curiosa porque eu joguei vários lances altamente discutíveis, tá? Por exemplo, esse cavalo E2, não sei se foi muito bom. O meu rei E4 com certeza não foi bom, né? Então eu joguei alguns lances assim duvidosos, porém ainda a posição não é nenhum desastre aqui, a posição é completamente jogável, né? Então o Everaldo jogou cavalo E6, interessante, né? Porque agora ele ameaça comer o peão de G2 e além disso, ele... Por que ele ameaça comer o peão de G2? Porque agora, depois de torre G1, ele simplesmente tira o bispo e a torre não pode comer o cavalo lá em G7, porque ele já está em E6, né? E também ele cria uma pressão aqui sobre o peão de F4. No entanto, ele entregou o peão de E5. No entanto, tem isso, né? Eu posso ganhar um peão se eu quiser, né? Ganhar não, porque ele vai comer em G2, mas eu posso capturar em E5. Talvez aqui, na opinião do próprio Everaldo, eu deveria jogar torre G1 mesmo, na opinião dele, e manter a posição depois com G3, né? Jogando de uma forma bem... na opinião do Everaldo, até depois da partida, ele falou que ele acha que o branco pode criar alguma fortaleza aqui nessa posição e se segurar. Eu, honestamente, fiquei com medo, talvez um medo exagerado, né, por um excesso de pessimismo, talvez, né? Eu fiquei com medo depois de, por exemplo, claro, o bispo G2 não, só um pouquinho, que deu uma travada. Ao invés de... Aqui voltou, né? Então, torre G1 é uma ideia interessante, por exemplo, né? Uma variante, se eu depois jogar um G3, eu fico com medo de um H5 e de um H4. Por exemplo, vamos imaginar tipo uma linha com defendeu, por exemplo, E4, bispo C2. Não. Torre G1, E4, bispo, né? Realmente foi um excesso de pessimismo, porque se ele jogar E4, como eu já falei antes, como se fosse uma concessão para mim, né? E depois eu consigo jogar um G4. Mas aqui eu não sei por que motivo eu achei que ele ia conseguir pressionar esse peão, eu ia ter que jogar um G3 e eu ia levar um H5 H4. Um excesso de pessimismo não muito justificado. Uma falha grave aí, eu acho, né? E eu acabei fazendo esse lance torre de HF1. Um lance suspeito, porque a minha ideia é que se ele captura, eu capturo em E5 e depois fico batendo em F5. Ou, se não batendo, eu pelo menos bloqueio, né? Eu tentei me defender de uma forma ativa, não ficando só me defendendo para trás. Eu tentei jogar as peças do modo mais ativo possível, né? Mas essa posição exigia um pouquinho mais de calma, né? Então aqui realmente eu não vi a sequência que ele jogou, foi muito forte o que ele jogou. Porque bispo por G4, torre F2, bispo H3 e agora eu capturo, né? E na minha cabeça eu jogo cavalo F4 no próximo e tô bem. Tô bloqueando a posição, né? Tô super sólido e aqui provavelmente eu não esteja mais pior, né?
a minha ideia inicial era essa, porque eu não estava vendo um lance assim para ele muito útil assim, né? Nessa posição. Só que, para ser bem sincero, eu não considerei mesmo o bispo H3. Eu imaginava que o bispo voltava para B7, eu capturava o peão e no próximo jogava cavalo F4. A minha ideia se baseava nisso, né? Por exemplo, o bispo ou C6 ou B7, eu capturava e agora eu não via como ele evitar esta jogada, que é uma jogada que me deixava bem na posição, né? Detalhe também que eu tô atacando o peão de F5, então ele ia ter que defender provavelmente com o cavalo D4. Mas cavalo D4 ele tá perdendo um peão, não tem sentido jogar esse lance. Então, não sei. Então eu não via a posição dele assim de forma... eu achava interessante o jeito que eu joguei. Mas o fato é que eu não vi bispo H3. Porque bispo H3 não que seja defender o peão, seja o espetáculo, né? Mas o que eu não vi, o lance-chave era este lance, bispo G4. Este lance eu não vi, porque agora está cravado e ele vai matar o bispo vai capturar o cavalo, né? E quando captura, caímos numa posição de cavalo bom contra um bispo que não está lá tão forte. Então aqui realmente quando ele jogou bispo G4, eu pensei, agora de fato eu tô pior, né? Agora ficou ruim para mim. Depois de vários pequenos erros, né? Agora a posição de fato não ficou boa, né? Ó, o computador dá 0,50 para ele, né? Mas detalhe que nessa posição aqui, eu com lance como torre G1, por exemplo, mantenho a igualdade mesmo, né? Ó, torre G1 e depois de torre de HF1 eu já estou claramente pior, né? Ó, torre HF1 já estou pior. Então a avaliação do computador, esse era um dos momentos críticos, né? Então até aqui o que eu fiz estava tudo bem, mas o meu problema foi esse excesso de atividade, querer ativar demais as peças e não aceitar que eu tinha que ficar um pouquinho passivo na posição, né? Então, ele capturou, torre F2, bispo H3, peão por, né? Então agora ele tem cavalo bispo G4, vai eliminar o cavalo. Eu joguei H3. Honestamente eu pensei muito aqui, eu não sabia o que fazer. Aí eu joguei H3 porque eu achei que esse peão ia ser um pouco mais útil. Eu realmente não sei, eu pensei em torre G1, pensei em torre G2, pensei em várias coisas aqui. Eu nem lembro tudo que eu pensei agora, mas essa foi uma posição que eu gastei muito tempo e acabei não tendo certeza assim sobre como eu deveria jogar, né? Isso foi o que aconteceu, né? Tanto é que eu acabei optando por jogar. Eu estou ajeitando aqui o computador para. Eu acabei jogando CH3, que não ajuda muito. Ele capturou e eu capturei, né? E F4 cheque. Rei D2 eu joguei. Aqui tem umas ideias bonitinhas, né? Com rei na quarta aqui, já tem um cheque, né? E rei aqui, né? Tô levando mate aqui. No mínimo tá caindo mais um peão, né? No mínimo tá caindo mais um peão aqui. H3. Né? Então realmente... Então eu preferi voltar para D2, humildemente. E cavalo G5 igual batendo no peão em H3. Então na verdade era melhor ter o peão em H2 ainda. Pelo menos ele ficava... não ficava sendo atacado nessas posições, né? Detalhe que ele ameaçou duplo e ameaçou o peão, né? Eu joguei rei C1, então. Olha como o rei foi e voltou, né? Se o rei tiver que ir para E4 para depois voltar para C1, é que o plano realmente foi uma catástrofe, né? Então, o Everaldo jogou F3, boa, avançando o peão o máximo possível. Eu joguei bispo D3 e aí torre D8, melhorando um pouco a posição, né? Cavalo H3 eu acho que eu posso jogar até torre H2 mesmo, né? E aí eu vou tentar aí melhorar a posição, né? Seria isso, cavalo H3.
torre H2 e cavalo G5. Talvez eu tenha até essa jogada, torre H5, porque se eu capturo direto, né, eu levo um torre H8, né, ganhando a peça. Mas se eu jogar torre H5 primeiro e torre G8, aí eu acho que eu posso capturar. Porque agora não tem torre H8 porque a torre pega o cavalo, né? Isso seria uma forma aí de eu tentar tumultuar um pouco, né? Mas aí ele jogou torre D8 com toda a calma, eu joguei H4 e cavalo H3 e torre F1, né? Torre H2 já tem que ver se eu não tô levando aqui uns temas assim, né? Torre por e se torre por D3, né? É provável que eu já esteja perdendo aqui mais ou menos por isso, né? Então eu joguei torre F1, torre F4, né? Um lance ruim dele. Torre F4 foi ruim. Talvez F2 mesmo, né? Qual é o mal de F2? E daí cavalo F4 no próximo, né? Não sei. Torre D4 também. O computador gosta de torre D4. Bom, torre F4. Aqui nessa posição, curiosamente, a gente gastou muito tempo na abertura, tanto eu quanto o Everaldo. Então, essa é uma posição que, assim, eu imaginava que eu estava perdido realmente, mas o Everaldo tinha muito pouco tempo e eu também. Então, eu imaginava que sempre a gente mantém aquela esperança, né? Vai que no ping acontece alguma coisa, né? Que dá pra gente enrolar, enfim, né? Sempre temos alguma... A esperança é a última que morre e eu tava mais ou menos assim aqui, né? Então ele jogou torre F4, eu capturei em H7, né? Capturei em H7, ele comeu em C4 e eu joguei bispo C2, né? Aí foi torre F8 e eu joguei torre D3, né? Joguei torre D3 e aqui cavalo F4. Essa jogada é boa porque se eu capturo, imagino que eu leve um cheque. E depois que eu leve este cheque, rei, torre por e cheque. Rei por, cheque, rei e por, né? E aqui acabou, né? Então essa é a ideia do cavalo F4. Ele está ameaçando tudo isso, né? Um lance bem fino, assim. Ele viu esse lance com... Ele viu essa combinação aí acho que com muito pouco tempo no relógio e foi legal, foi um lance bacana, né? E eu joguei torre E3 então, mas a verdade é que aqui já está bem difícil de jogar. Cavalo D2, cheque, rei e torre por, né? Também, né? Eu não posso capturar. Qualquer captura em F3, torre por F3, torre F3 e torre H1 ganhando, né? Infelizmente isso também não é possível. Então eu joguei bispo F1, cavalo D4, voltou. Aí rei, torre, né? Ou seja, agora tudo defende o peão. Torre F2, rei, melhorando. Rei B5, né? Eu joguei um A3, torre, rei D3. Eu tô totalmente sem plano aqui já, né? Torre por E5, A4. Aqui eu já poderia ter abandonado, honestamente. Mas a gente sempre, no fundo, tem alguma esperança que algo inesperado aconteça, né? Então, aqui eu joguei B3, ele capturou. Rei, rei. E ele me joga cavalo por B3. Porque se eu capturo é cheque, né? E também me complica. Eu acabei preferindo comer o de F3. Mas o final aqui é completamente perdido, né? Eu até joguei um pouco mais. Mas não deu. Os peões vão avançando e aqui eu abandonei, né? Então essa partida aqui é uma partida que tem um interesse, né? A parte da teoria aqui é muito legal. A
parte da teoria que é bem legal de ver, né? Por que que, por exemplo, joga cavalo B4 e não torre G8? Por que que contra cavalo G4, B4 joga dama D6, não joga bispo por, né?